Olá pessoal, eu sou o Dr. André Peixoto, tá? Sou médico clínico do time de resposta rápida aqui da Santa Casa de Maceió e também do grupo de terapia intensiva aqui do hospital, tá bom? Vim hoje falar um pouco sobre primeiros socorros em geriatria no serviço na programação de discussão do envelhecimento ativo, certo? Eu queria sempre conversar com vocês que quando pensamos em primeiros socorros, o primeiro passo é manter a tranquilidade, tá? Pensar que, em primeiro lugar, a primeira regra básica é não machucar. É primo non nocere, como já diria Hipócrates, tá? Então, o fato de você ter calma e ter o controle do ambiente que você está atuando é o primeiro passo para fazer uma coisa correta, tá? Para não piorar o quadro ou até ter um controle melhor do que está acontecendo. E lembrar sempre que precaver o acidente, tá? É muito melhor do que tratar, tá bom? Vamos tratar de um tema relativamente frequente, tá? Principalmente em idosos mais frágeis, que é a obstrução de via aérea, tá? Principalmente nos idosos que têm risco de disfagia. Durante um quadro de alimentação, etc., ele pode ter alguma penetração de corpo estranho, ou até mesmo, quem sabe, na ingesta de um comprimido um pouco maior e tal, né? Ter uma obstrução dessa via aérea. E aí o paciente passar a ter um momento de dispneia, ter desconforto respiratório. E é comum que, nesses momentos, quem esteja acompanhando ou que veja o quadro fique ansioso, até mais, às vezes, do que o próprio paciente. E até, geralmente eu brinco que nesse momento nós temos dois pacientes, que nós temos o que a gente geralmente precisa socorrer e um acompanhante, um parente, um familiar que está totalmente sem controle das suas próprias ações. Então, no primeiro ponto, se o paciente estiver em pé, né, o primeiro passo é fazer a técnica de Heimlich, tá? Onde você abraça o paciente por trás, abraça a sua própria mão, aperta a região do estômago do paciente, fazendo uma compressão para cima, né? Fazendo com que esse corpo estranho saia da via aérea. Se o paciente estiver deitado, o primeiro passo é tentar abrir a via aérea do paciente, tentando hiperestender um pouco o pescoço, tá? E aí sim você visualizar se tem algum corpo estranho para poder ser retirado do local. Esses são os primeiros passos para poder fazer o controle da via aérea do paciente, tá? Se em caso de alimentação, a gente tem que pensar sempre que líquidos, né, líquidos finos são os mais comuns de aspirar, tá? Então, em caso de aspiração de líquidos menores ou gotículas alimentares, que você não vai desobstruir a via aérea, você joga o paciente um pouco para frente, fazendo leves compressões, né, leves projeções entre as escápulas para tentar desobstruir. Lembrar sempre que o idoso é frágil, as costelas são frágeis, então não precisa de muita intensidade. O negócio é qualidade e calma, tá? Uma coisa muito comum também no idoso e que o cuidador tem que sempre se manter atento é a questão das quedas, tá? Vocês viram falar bastante sobre os riscos das quedas, as fraturas e tal, tá? Primeiro ponto e o mais importante para a queda é a prevenção, tá? Nós sabemos que o idoso precisa realmente de uma certa vigilância, principalmente do idoso mais frágil. Às vezes eles estão acostumados naquele processo de perda de autonomia, onde ele passa a ter o controle de toda a vida dele e passa agora a ser dependente para algumas coisas, a ir ao banheiro, a se alimentar, e isso deixa um pouco arredio, e às vezes ele quer fazer as coisas por vontade própria ou até mesmo para não chamar a atenção dos outros, né? Então, nesse momento, o que é que a gente precisa fazer? É prevenir as quedas, tá? Atenção, vigilância constante. Mas em caso da presença de queda, escoriações menores ou traumas abertos, né, onde ele veio a ter uma pancada e houve uma abertura da pele, do tecido mole e houve um sangramento, o primeiro ponto é conter o sangramento, tá? Se esse sangramento for em local de fácil contenção, por exemplo, nos membros superiores, nos membros inferiores,
são locais de fáceis compressão e são os mais comuns, né? E principalmente se for escoriações menores. Lembrar que nessas primeiras horas o ideal sejam compressas frias para evitar o surgimento de hematomas, que o processo inflamatório local aumente. Então nós usamos compressa fria, tá? Em caso de suspeita de fratura, o importante é acalmar, posicionar o paciente numa posição relativamente adequada, evitando mobilizações excessivas até para não modificar o alinhamento de uma possível fratura, tá? E sempre pedir ajuda, tá? E para a gente reconhecer o nosso limite e não fazer medidas tempestuosas, tá? E lembrar que medidas com projeções, com batida de cabeça, né? Onde o paciente perca a consciência, né? Ele perca a consciência por alguns segundos, etc. Esse paciente tem que ser melhor avaliado, colocado numa posição onde não corra o risco de aspiração, tá? Quanto aos sangramentos, tá? É muito comum, às vezes, que os idosos tenham uma fragilidade capilar importante. Então, lesões de pele, subcutâneo e lesões varicosas, né? Sejam elas de membros inferiores principalmente, nessas quedas podem surgir uma ruptura de um vaso que pode sangrar bastante, tá? Isso aconteceu particularmente comigo algumas vezes, tá? E eu via a situação que acontecia dentro de casa. Então, todos irmãos, né, e parentes não da área entravam em processo pânico e não conseguiam simplesmente conter um sangramento que se precisava ser contido com fazer só uma compressa, tá bom? Então, às vezes, mesmo com a intensidade de sangramento um pouco maior, você tem que ter a calma para visualizar se o local que está sangrando pode ser bem comprimido, tá bom? Com relação a sangramentos nasais, por exemplo, tá? A contenção é simples, é também a mesma forma, manter contenção, baixar a cabeça, né, do paciente um pouco para frente, qual era o costume normal? Levantar um pouco a cabeça, mas o paciente pode ficar deglutindo o sangue e você não visualizar, e acaba não acontecendo o tampão, principalmente para aqueles que usam medicações anticoagulantes, né? Tanto antiplaquetárias ou anticoagulantes normais, por uma trombose prévia ou alguma coisa do tipo, né? Que aí passam a ser sangramentos um pouco mais abundantes que chamam mais atenção, tá? Então, joga a cabeça um pouco para frente, coloca tampões nas narinas, tá? E a tendência é isso ir parando. E lembrar, avaliar os sinais vitais, se for possível, para avaliar se houve alguma elevação de pressão, alguma coisa do tipo, que justifique o sangramento. Temos também muito comum nos pacientes idosos a questão da diabetes. A diabetes é uma coisa relativamente corriqueira, né? E as urgências diabéticas mais comuns para esse idoso são as hipoglicemias. As hiperglicemias assustam muito, né? Quando você vê uma glicemia aumentada de 300, 350, 400 às vezes, tá? Mas elas não causam problemas agudos, elas vão nos trazer mais transtornos a longo prazo. E que são transtornos, são mais crônicos, mas que são de resolução um pouco mais lenta. A hipoglicemia não. O tratamento dela tem que ser agudo, né? Tem que ser rápido, tem que ser prontamente identificada. Senão, nós temos problemas desde um coma, né, até convulsões por falta de glicose, tá certo? Ou até paradas cardiorrespiratórias, tá bom? Com relação às hipoglicemias, o principal é observar os sinais clínicos, tá? Para identificar corretamente a hipoglicemia. Primeiro passo, pele fria e pegajosa. Então, o paciente começa a suar frio, uma pele pegajosa, tá? E ele já tem um histórico diabético ou está sem se alimentar corretamente, você tem que avaliar, dentro dos sinais vitais dele, a glicemia, para ver se não seria a glicemia a causa desse mal-estar, tá? Lembrando sempre que em várias situações, a hipoglicemia pode aparecer sem sinais de alerta, tendo em vista que o idoso tem os sinais de alerta levemente modificados. Até uma sonolência exacerbada pode ser sinal de uma hipoglicemia, tá? Aquele idoso que estava para acordar ou que acorda no horário X, está passando o horário,
ou então está cochilando mais fácil, você chama a atenção dele, ele acorda, desperta, mas não mantém o sensório, isso pode ser sinal de uma hipoglicemia. Então, vale-se sim, tá? Ter em mãos um glicosímetro ou ter alguém treinado para poder fazer essa coleta, porque seria uma recuperação fácil de se fazer, tá? Você ofertar uma solução de alto teor glicídico para a gente reverter isso, tá? Seria um melzinho na boca, né? Um pouco de açúcar. Lembrar sempre que a oferta de líquido com açúcar, né, pode, se o paciente estiver sonolento, correr o risco da aspiração. Então, isso tem que ser em pequena quantidade para que seja absorvido, principalmente pela questão de mucosa oral, tá? E lembrar sempre que tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, elas podem ter por trás uma outra patologia que pode estar causando problema, tá? Então, a hipoglicemia, por exemplo, pode ter acontecido até pelo uso equivocado de uma medicação, tá? Nós acharmos que o paciente usou a medicação e, na verdade, ele usou dobrada ou usou na hora errada, né? Somou duas drogas que usava e aí induzia uma hipoglicemia. Temos também que levar em consideração que a hiperglicemia, apesar de não ser uma urgência aguda, ela tem que ser visualizada, tá? Porque pode levar a síndromes de tontura, tá? E também levar à queda. Ela pode levar ao coma hiperosmolar e também à sonolência exacerbada, tá? E muitas das vezes ela está associada a outro quadro patológico por trás, geralmente uma infecção, tá? Que pode ser desde uma infecção urinária silenciosa, tá? Ou algum outro tipo de infecção respiratória ou de pele que pode passar desapercebido, por mais cuidadoso que o cuidador seja, ou que nós observamos no nosso idoso frequentemente, pode passar sinais clínicos desapercebido, tá? E o que a gente chama de delírio hipoativo pode estar se iniciando nesse processo. E o paciente ficar sonolento, o idoso ficar um pouco menos comunicativo, tá? Isso já ser sinais clínicos de uma hiperglicemia, tá? Como sinal de uma outra patologia atrás. Ou, às vezes, apenas precisar da correção das medicações, né? E aí sim a gente vai ter que ver com relação à utilização correta das medicações, se está usando a insulina na hora correta, se está usando os hipoglicemiantes orais nas horas corretas, tá? E com relação à hiperglicemia, não tem correção absurda, tá? Não tem medidas exacerbadas de fazer insulinoterapia de emergência. O ideal é levar para ser avaliado. E aí sim, nós averiguarmos se tem uma outra situação clínica por trás. Temos, nessas situações, você viu que em vários pontos nós citamos o fato da perda de consciência, de tontura ou de sonolência, tá? Então, são sinais que podem estar vinculados a várias patologias, tá? Desde uma hipoglicemia a um acidente vascular encefálico, né? Seja isquêmico ou seja hemorrágico, tá certo? Uma labirintopatia. Então, são as tonturas e as perdas súbitas de consciência são também fatores frequentes que têm que ser visualizados com um certo cuidado, tá bom? Com relação às tonturas, uma labirintopatia geralmente vem associado comumente com zumbidos, tá? E tontura rotatória. Tá? E esses são um pouco mais fáceis de se observar. Porém, as perdas súbitas de consciência, a famosa lipotímia, ou então o próprio desmaio, que são as síncopes, essas sim precisam ser melhor avaliadas. Então, se o idoso perdeu a consciência por um curto espaço de tempo, a famosa lipotímia, voltou, mas voltou sonolenta, etc., geralmente está vinculado a uma baixa súbita de níveis de pressão, e aí sim vale a pena deitar ele numa posição mais tranquila, fazer a elevação dos membros inferiores. Você pode usar até uma cadeira para poder fazer a colocação dessas pernas numa posição um pouco mais elevada para melhorar o retorno venoso para a parte central e melhorar essa pressão do paciente, e aí sim ele se sentir um pouco melhor, tá? Mas assim que possível fazer a remoção dele para uma unidade para ser melhor investigado. Tá? Com relação às síncopes são geralmente vinculadas a fatores mais intensos,
tá? Então, se a perda de consciência é um pouco mais longa, tá? Ou se o paciente perdeu controle de fatores neurológicos, por exemplo, fez uma perda de urina, tá? Se evacuou, por exemplo. Então, são fatores que chamam a atenção para alterações centrais, tipo AVC, tipo isquemias, hemorragias intracranianas, tá certo? Então, que precisam de tempo para serem melhor estudadas e o mais rápido possível esse paciente tem que ser encaminhado para a unidade de tratamento para ser aventado o tratamento. Tá? Lembrando sempre que o posicionamento bilateral de segurança para evitar que esse paciente vomite ou broncoaspire a própria secreção é muito importante. Então, lateralizar o paciente, tá? Com a cabeça ao lado, para que em caso de vômito ele não corra o risco de broncoaspirar. Né? Um outro fator muito comum e importante para os idosos é a intoxicação exógena. Tá? A intoxicação exógena, não do ponto de vista de falando de usar venenos ou remédios de própria vontade, mas sim inadvertidamente. Nós sabemos que com a idade, às vezes, a demência pode aparecer, mesmo que em quadros mais leves, e a polifarmácia passa a ser uma verdade. Então, são medicações para pressão, para diabetes, né, para cefaleia, para afinar o sangue. Né? São múltiplas medicações que às vezes podem passar desapercebidas. E aquele paciente que está começando um quadro demencial, fazer uma mistura dessas medicações e acabar usando medicações inadvertidas ou até mesmo que façam interação uma com a outra e aí sim ter alterações clínicas, como uma lipotímia com a perda exacerbada da pressão, tá? Por o uso inadequado das medicações. Então, para quem acha que houve uma mistura de medicações ou o consumo de alguma substância inadvertida, tá? Que possa ter levado a essa intoxicação, o importante é levar esse paciente para a unidade de tratamento e se preparar para o que aconteceu. As perguntas mais importantes é o que ele usou, quando ele usou, como ele usou, né? Ou seja, qual foi a medicação ou qual foi a substância que ele ingeriu, né? Quando foi, quanto tempo que ele usou, porque isso faz muita diferença na hora que formos avaliarmos para poder sim fazer os antídotos ou fazer a lavagem gástrica se for necessário. Tá? E como ele usou, se foi via nasal, se foi via oral, ou até uma subcutânea, no caso de uma insulina, uma intoxicação por uma insulina que levou a uma hipoglicemia severa. Tá? Ou fez o uso inadequado de um anticoagulante achando que era a insulina, que ambos seriam subcutâneos. Tá? Então, é importante fazer essas perguntas para, na hora da avaliação médica, nós já estarmos cientes do processo e aí fazer a mais rápida, né? O mais rápido pronto atendimento. Outra emergência que leva muito medo, né? Principalmente aos idosos, é o infarto agudo do miocárdio. É a dor torácica, na verdade. Tá? A dor torácica ela pode ser levada desde uma epigastralgia, de uma gastrite, tá? Como de uma insuficiência coronariana. Tá? E aí nós temos desde um quadro epigástrico, que pode ser de uma gastrite crônica que o paciente já tenha, e nos levar a uma falsa interpretação, mas que tem que ser aventada, principalmente nesses pacientes que têm risco, ou o quadro anginoso, ou até mesmo o quadro infarto. O quadro anginoso, ela é rápida, é temporária, tá? E a dor é típica, é precordial, ok? O paciente geralmente leva a mão ao externo, que é essa parte central do peito, tá? E no infarto, a dor é mais crônica, tá? Ele leva a mão ao tórax, geralmente esquerdo, e muitas das vezes vem com irradiação. Ela pode ser irradiada para um braço, geralmente o braço esquerdo, pode ser irradiada para o queixo, pode ser irradiada para o epigastro, né? Para a famosa boca do estômago. Tá? Então, isso podem ser sinais clínicos de infarto. Nesses sinais, tem que ser valorizados, sim. Tá? E o pronto atendimento e a velocidade que esse paciente seja levado para a unidade de atendimento pode fazer toda a diferença. Hoje em dia, nós fazemos
trombólise e trombectomia dessas situações na vigência de uma obstrução arterial, né? Nós conseguimos reverter, se for atendido em tempo hábil, a situação e aí preservar o máximo de miocárdio possível, tá bom? Temos ainda o acidente vascular encefálico, o famoso AVC, que pode ser desde um AVC isquêmico, quando você tem uma obstrução dos vasos que levam o sangue até o cérebro, e temos o AVC hemorrágico, onde temos sangramento no sistema nervoso central, rompimento do vaso que vai para o cérebro. O acidente vascular cerebral, o AVC, ele é um dos fatores mais angustiantes e que causam mais medo para o cuidador, para quem está assistindo um paciente idoso. Tá? Então, reconhecer o AVC e o tempo para o devido tratamento é o principal fator para conseguirmos reverter essa situação. Tá? Então, o primeiro ponto do AVC, ou acidente vascular encefálico, é reconhecer os sinais e encaminhar para uma unidade adequada. Quais são os sinais mais comuns? São perda de força súbita, uma reclamação de que não está conseguindo mais levantar um braço ou uma perna, entendeu? Um formigamento em algum lado específico do corpo, principalmente regiões localizadas como rosto, braços, pernas. Tá? Paralisia facial pode ser indicativo de um AVC. Tá? Uma dificuldade para falar ou para caminhar. Dor de cabeça forte, perdas de visão, seja ela uma hemianopsia ou uma perda de visão completa. Vertigens, convulsões, desmaios, náuseas e vômitos, dependendo da intensidade, pode também ser caracterizada como sinais de AVC. Então, o AVC ele tem que ser devidamente caracterizado e encaminhado para uma unidade de controle de AVC, para que, sendo avaliado, realizadas as tomografias e sendo avetado a possibilidade de ser um AVC isquêmico, que haja tempo de fazer a trombólise e reabrir, né, o caminho desse vaso. Ou, sendo um acidente hemorrágico, ser avaliado pela neurocirurgia para assim ver se há indicação de haver a drenagem deste sangue que caiu no cérebro. Então, o principal é cuidar e encaminhar para dar tempo de ser resolvido. Obrigado.